Para muitas pessoas, o maior sonho é formar uma família completa, incluindo filhos. Seja em casais héteros ou homoafetivos, a chegada de uma criança muitas das vezes fortalece os laços familiares e traz uma sensação de plenitude. Esse desejo também é compartilhado por quem decide pela adoção, seja por escolha ou porque é o único caminho para ter alguém a quem chamar de filho ou filha. A adoção no Brasil é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garantindo que a criança adotada tenha os mesmos direitos de um filho biológico. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, o país tem hoje 4.825 crianças e adolescentes aptos à adoção, enquanto 35.622 pessoas estão habilitadas para adotar. Ou seja, o número de possíveis pais é 7 vezes maior. Mas se há tantos interessados, por que tantas crianças e adolescentes continuam esperando? O processo se tornou mais simples ou ainda é marcado por burocracia? E a adoção termina quando pais e filhos se encontram? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é processo de adoção. Para esta conversa, convidamos a defensora pública Suzane Santana Lobo, a psicóloga da Primeira Vara da Infância e Juventude, Januária Aires, e o jornalista, que também é pai adotivo, Ernesto Batista. E aí eu quero começar logo a minha conversa com o Ernesto, que vivencia o nosso assunto todos os dias, né, Ernesto? Como é que surgiu a ideia de adoção dentro da família? Então, senta que lá vem a história. Seguinte, no meu primeiro casamento, a gente começou a namorar e já começamos a conversar sobre ter filhos, né? E aí a gente descobriu durante o processo que a gente tinha dificuldade pelos processos normais. A gente tentou 5 inseminações artificiais, nenhuma deu certo. Então a gente partiu porque a gente chamava de maneira brincando, chamava de plano B, que era a adoção. E aí a gente começou a procurar informações sobre. Aí chegamos na Primeira Vara da Infância, né? E a gente fez um cadastro. É um cadastro bem complexo. Na época, isso estou falando de uma década atrás, né? Meus filhos já têm 10 anos, 10, 11 anos. E é um cadastro bastante complexo, mas ao mesmo tempo você percebia que era um cadastro em que te fazia colocar informações sobre você, sobre suas expectativas e sobre as suas condições para a adoção, que fariam muito sentido lá na frente. Era um formulário, na época tinha 35 páginas, não sei se ainda é assim. Mas assim, te pergunta tudo, sexo, se você aceita doenças pré-existentes, aceita irmãos ou não, raça, e assim, é bastante complexo, né? E você responde e entrega. Após a entrega na Primeira Vara, começa o processo de habilitação, que aí você faz um curso. Na época era semestral, né? É um curso de imersão, é uma semana inteira. Ainda é assim, Genória? Teve algumas mudanças depois da pandemia. Ah, entendi. Então, é um curso de imersão. Então, se você quisesse ser pai adotivo e passasse por todo esse processo, que à primeira vista parece burocrático, quer dizer que tu quer ser pai mesmo. Porque ele foi feito para você, para aquela pessoa que tem dúvida, que entrou na onda, que achou bonitinho, ficar pelo caminho. Né? Porque esse é o pai adotivo que vai dar problema, que não vai aguentar o rojão, que vai existir com a criança já na casa. Né? Então, assim, quando você pensa racionalmente sobre a forma com que o processo é feito, você começa a entender por que ele é tão demorado, e ele é tão longo e às vezes é cansativo. Né? Porque ser pai é cansativo. Quando você se torna pai, assim, aquela noite que você resolvia não jantar, não existe. Aquela noite que você vai ver o filme que você quer, não existe. Não existirá mais. Então, assim, aquela noite que você resolve sair para tomar um chopp com os amigos,
cara, vai ter que ser muito planejado, muito costurado, para você fazer como é com um pai biológico. Sim. A diferença é que o pai biológico, a maior parte das vezes não é uma escolha, é um acaso. No caso do pai adotivo, é uma escolha racional e que tem que ser feita com muita segurança, né? Então, aí a gente passamos por esse processo, esperamos 9 meses pelo oferecimento das primeiras crianças. A gente optou por irmãos e acabou não dando certo, né? E aí depois chegou a minha mais velha, que é a Berenice. A Berenice estava institucionalizada em um abrigo do TJ, e a gente começou o processo de conhecer, ir lá, saber como é que ela é, né? E esse processo, ele leva, os primeiros contatos, né, leva de 5 a 15 dias, num processo normal. Qual a idade dela na época? Ela tinha 10 meses na época. Certo. Então, aí a gente conseguiu completar o processo todo com 5 meses de adaptação, com 5 dias. Então, ela chegou para a gente no final de semana do Dia das Mães de 2014. Então, foi uma alegria na família, né? Sim. Aí, logo depois, chegou o pequenininho, que é o João Gabriel. O João Gabriel chegou para a gente com 3 dias de vida. Porque ele foi, na época, ainda havia possibilidade de você fazer o que o pessoal chama de adoção brasileira, né? Em que você fecha um acordo com os pais e depois você corre atrás da justiça para, né? Só que é uma situação super precária, hoje não é mais permitido, não é isso, Sim. doutora Suzana? Isso, a adoção brasileira, na verdade, é até um crime, né? Porque há Isso. uma falsidade nas certidões, né? Geralmente as pessoas pegam a criança, levam a cartório e já registram como pais, tentando de uma certa forma burlar todo esse procedimento de adoção. Exatamente. Então, assim, pra gente, foi assim, a gente teve a nossa gravidez, momento de expectativa, de fazer quartinho, de montar enxoval, porque levou 9 meses, né? Sim. E quando eles chegaram pra gente, apesar de toda mudança de rotina, na época que eles chegaram, eu jogava rugby, parei de jogar rugby porque é um jogo muito intenso e assim, eu precisava estar presente de corpo e alma para eles, né? Então, eu pendurei a chuteira por causa da chegada deles e eu mudei outras coisas na vida, né? Mas foi super legal, eu passei por momentos bem pitorescos, né? De alguns momentos de aflição, né? Por exemplo, quando o menorzinho, ele teve uma infecção, ele vomitou a casa inteira, até o teto, como costumo dizer que ele vomitou até o teto, né? E aí aquela coisa de pegar um moleque de noite e correr para o hospital como um pai biológico faria também. Quer dizer, eu acho que um pai biológico faria, né? Então teve esses momentos, mas teve momentos de muita alegria, né? Quando de novo com o menorzinho, ele treinava karatê, treinava do verbo não treina mais. E aí eu levei ele no Costa Rodrigues para um campeonato estadual, né? Cara, para minha surpresa, o moleque era assim, ele foi para as artes marciais porque ele é um tanto indisciplinado. E fazia parte do processo terapêutico dele de ter atividades que trazia disciplina para ele. Para minha surpresa, o moleque foi vice-campeão. E foi vice-campeão porque, em um dado momento, na hora do catar, estava tendo uma luta do outro lado, o povo levantou, como ele tem TDAH, né? O povo levantou, começou a aplaudir, ele virou e perdeu a concentração. Aí ele ficou com a medalha de prata. Mas ele ia ficar com o ouro, se não fosse isso, né? Então, assim, momentos de muita alegria, muito... de achar que as coisas muito legais, como, por exemplo, o dia que a gente foi no estádio, né? Eu fui para o estádio velho, já fui para o estádio com 20 e tantos anos, quase 30. Sim. O meu molequinho, ele está com 10. Esse ano ele já foi ver o Flamengo no estádio 3 vezes. São experiências em família que são únicas, né? Criando como é que eu costumo dizer? Criando lembranças afetivas, então criando experiências, né? Sim. E tudo tentando trazer experiências que vão formar ele para a vida, porque afinal de contas, daqui uns dias ele desmama e ele vai andar sozinho. E aí a vida, meu irmão, a vida vai lá e vai te dar pancada na cabeça, né?
Certo. Doutora Januária, aí eu lhe pergunto, o processo que ele passou, é justamente o primeiro trabalho, né, o início, é o primeiro trabalho da área da psicologia em saber como é que conhecer aqueles pretensos pais da criança? Tem o processo jurídico, né, que regulamenta como é que isso deve acontecer. E esse processo, né, tem uma das etapas, é essa avaliação psicológica e social. Ela é sempre feita por um psicólogo e um assistente social. Então, antes mesmo do juiz sentenciar esses pretendentes, que pode ser um casal, né, pode ser uma pessoa, enfim, não é obrigatório que seja um casal, ele passa por entrevista social e psicológica para a gente poder entender, né, que desejo é esse, né, quem são essas pessoas, né, como é que surgiu esse projeto, né, se é um projeto que a gente pode dizer que é legítimo, né, que intenções são essas. E aí eles fazem também nesse processo o curso preparatório, né, como o Ernesto falou, que é um curso onde as pessoas, às vezes, quando a gente fala num curso, né, elas ficam assim, meu Deus, mas um curso para quê? Eu vou aprender a trocar fralda, eu vou aprender, né, pensam em coisas mais básicas do dia a dia, né? E, na verdade, o curso, né, como ele falou, eu gostei da frase, é uma imersão, né, para você entender, se conhecer e saber o que é ser pai, o que é ser mãe, né, que processo é esse que eu estou vivendo, como é que eu vou viver, as adversidades que a gente passa nesse processo da maternidade e da paternidade. Então, tudo isso é discutido, né? A própria questão, alguns temas mais específicos, como a questão do processo de revelação, conto, não conto, né? Como é que isso acontece. E algumas peculiaridades do processo, por exemplo, de uma criança que já chega na tua família tardiamente, né? Já chega com uma idade mais avançada, já passou por uma história que às vezes não é uma história muito bonita, né? Já passou, às vezes, por questões de negligência, e tem marcas aí. E óbvio que isso pode ser desafiador, não pela adoção em si, mas porque ser pai e ser mãe é desafiador. Então, independentemente da via que ela acontece, a maternidade e a paternidade, eles são bem desafiadores. Eu acho que há uma interlocução muito grande, inclusive com nossas questões, com nossos desejos. E tanto pais biológicos quanto pais por adoção, eles passam por questões muito semelhantes. A grande diferença que às vezes a gente encontra é que em algumas adversidades que a gente vive na maternidade e na paternidade, algumas pessoas erroneamente classificam isso porque meu filho é adotivo. E, na verdade, são adversidades, são questões que qualquer indivíduo passaria independentemente da via que essa adoção viria, que essa filiação viria, na verdade. Doutora Suzane, eu queria já encaminhar a pergunta agora, justamente a respeito de um ponto que foi tocado no início, sobre o processo de adoção. Se ele realmente hoje em dia se tornou mais simples, se ainda está muito burocrático, até porque já se falou que houveram algumas mudanças. Mas você me responde no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Momento do nosso intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo o processo de adoção. E no final do bloco anterior, doutora Suzane questionava a respeito da legislação. Como é que ela está hoje? Está mais flexível, menos complexa? O que é que mudou? Bom, o procedimento de adoção, ele sempre vai envolver uma complexidade, né? Tendo em vista que se trata de crianças e adolescentes, e a nossa intenção sempre é tutelar o direito dessas crianças e adolescentes. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um procedimento determinado em que há a necessidade de habilitação dos pretendentes adotantes dentro de um cadastro nacional de adotantes. Esse procedimento, ele demanda uma certa complexidade, pois há a necessidade de que esses adotantes eles passem por uma análise tanto psicológica quanto social e até mesmo de verificação dos perfis,
que eu acredito que este é o principal, vamos dizer, problema que nós encontramos nacionalmente, né? Que apesar de nós termos uma quantidade muito grande de habilitados no cadastro, e uma quantidade inferior de crianças a serem adotadas, nós verificamos que a maioria das pessoas que se cadastram, elas querem crianças em um perfil que nós não verificamos dentro dos acolhimentos, né? E por isso há essa discrepância na relação entre adotantes e possíveis adotados. Então, o procedimento ele tem sim uma certa complexidade, porque há uma necessidade de passar por uma análise psicológica, uma análise assistencial, mas, de toda forma, há uma prioridade dentro do Poder Judiciário para que essas ações elas tramitem de uma forma mais célere. O que a gente verifica aqui também no Maranhão é que há a existência ainda de algumas ações que já são o que a gente chama de adoções diretas, que são situações em que já há uma situação de guarda consolidada dentro da família e, em razão disso, a gente ajuiza uma ação sem utilizar o Cadastro Nacional de Adoção, fazendo com que haja uma adoção direta entre os pais, pretensos adotantes, né, e essa criança que já estava no seio familiar e que já tinha aquele vínculo tanto afetivo, amoroso e de pais e filhos. Doutora Januária, o processo de adoção termina nesse encontro de pais e filhos? Não. Na verdade, a adoção, né, ser pai e ser mãe, eu acho que não tem uma finalização, né? Então, quando eu penso em adoção, eu penso em pai e mãe. Independente, né, tem um escritor, um psicólogo, o Schettini, né, que ele fala, na verdade, que toda filiação ela é uma adoção, porque assim como o Ernesto falou, ser pai biológico, eu posso ser mãe biológica por acidente, mas eu não sou mãe por adoção, por acidente. É resultado de uma escolha, de um desejo. Então, assim, esse processo de ser pai e de ser mãe, que passa pela adoção, independentemente da via, ele não termina. A gente é pai e mãe a vida inteira, né? A gente vai mudando os papéis. Sim. Mas finalizar não. Juridicamente sim, ele finaliza. Em algum momento ele finaliza. Mas afetivamente ele não acaba. Inclusive, é até importante falar... desculpa. É até importante falar que a sentença ela é um ato irrevogável, né? Que às vezes também a gente escuta de alguns pretensos pais, né, adotivos, se eu me apaixonar pela criança e depois a mãe querer de volta, né? A partir do momento que tem a sentença, o ato é irrevogável, não tem mais como mudar esse consentimento e essa situação que a gente consolida juridicamente. Certo. Por isso, a importância desse critério, porque é o único processo judicial que é irrevogável. Então, a gente precisa, até para não ter nulidade processual, a gente precisa tomar todo um cuidado, né, para que aconteça de uma forma legítima e não haja aí nesse processo uma nulidade para que essa criança possa, enfim, de alguma forma, porque sempre o maior interesse é da criança e do adolescente. Então, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter isso em vista. Então, a complexidade, ela é relacionada com o nível da responsabilidade que nós, enquanto agentes, né, da justiça e agentes sociais, temos que ter com nossas crianças e nossos adolescentes. Certo. A gente já está encaminhando para o final e eu queria agora que vocês pudessem fazer as considerações finais, né, de vocês, pudessem, porventura, acrescentar algo que a gente não explorou aqui, algo que seja ainda técnico ou que seja uma mensagem para quem pensa no processo de adoção. Eu começo com você, doutora Suzana, fique à vontade. Eu acho importante também a gente esclarecer a situação da entrega voluntária, que eu acho que, inclusive, a Januária pode até me auxiliar, que é um ato previsto, né, no ECA também, e que é totalmente sigiloso e que não deve causar nenhum constrangimento à família, que não tem condições ou psicológicas, sociais, de continuar com essa criança e deseja fazer essa entrega voluntária da criança para que ela seja acolhida e incluída no Cadastro Nacional de Adoção. É muito importante que a gente promova, né, esclareça a sociedade com relação a essa possibilidade para que a gente possa evitar violações a direitos das crianças e dos adolescentes. E sempre deixar muito claro que todo processo de adoção, todo processo de entrega voluntária é um processo sigiloso, que não pode ser colocado para a sociedade, que é apenas
para quem realmente está atuando dentro do processo judicial e que a criança, no caso, quando alcançar a maioridade, ela só terá acesso através de um novo processo a fim de respaldar mesmo o direito dela a saber qual é a filiação biológica. Eu queria agradecer e dizer assim que o processo de adoção, né, o processo de filiação, como eu gosto de pontuar, ele é um processo que parte de um desejo, né? Então, quem quer ser pai, quem quer ser mãe, pela via da adoção, ela deve estar vinculada sempre a esse desejo, a esse projeto de vida que a gente tem, né? Algumas pessoas, equivocadamente, né, querem dizer assim, eu quero ajudar uma criança, eu quero tirar ela do abrigo, às vezes por questões mais altruístas. E eu gostaria de dizer que, assim, as questões altruístas, elas são extremamente legítimas, mas a gente pode utilizar isso numa outra perspectiva, do apadrinhamento afetivo, né? E que a adoção, ela vem desse resultado de um projeto de vida, de um desejo que eu acho que é intrínseco, não para todo mundo, né? Não para todas as pessoas, mas para algumas pessoas, sim, né? Então, e convido, né, de repente, o programa a fazer só um programa só sobre entrega voluntária, que eu acho que é algo que está surgindo, que a sociedade conhece muito pouco, mas que é de extrema importância, né, para a gente estar esclarecendo sobre isso, inclusive está dirimindo muitos preconceitos em relação à própria questão, né, do mito do amor materno, né? Então, acho que é isso. Tá. Ernesto, bem direitinho. Curto, quantos anos hoje tem a Berenice? A Berenice vai fazer 12 daqui a 20 dias e o João vai fazer 11 daqui a 27 dias. Pronto, fique à vontade. Bom, eu queria falar para vocês que o Maranhão tem uma associação, que é a AME, que apoia algumas ações da Vara. A Vara também nos apoia, a Defensoria também. Que a gente faz a promoção da quebra do preconceito da adoção. Né? Então, assim, ela passou um tempo ali meio que na penumbra, mas ela agora está no processo de ressurgimento. Se alguém tiver dúvida, quiser procurar informações mais básicas, entra na internet e digita lá, AME Maranhão, que vai aparecer o site. O site ele é bem didático, ele é bem simples, é uma construção coletiva, tanto da sociedade civil organizada, quanto com o apoio do Estado nos seus 3 níveis. É uma coisa um trabalho bem interessante, exatamente da promoção da adoção, para a gente acabar com várias, não só com os mitos, tirar algumas dúvidas que as pessoas têm, né, de uma maneira menos burocrática, né? E eu queria dizer para as pessoas que a paternidade adotiva é a mesma coisa da paternidade biológica, com uma diferença: você não tem o momento da gravidez, mas filho é igual em tudo que é lugar do mundo, né? Não é à toa que você, dentro das organizações, das empresas, você encontra chefes que têm subordinados que ele considera filhos. Sim, a paternidade, a maternidade é um sentimento, é uma missão que é dada e que você exerce ou com uma criança ou não. Então, assim, é a mesma coisa. Então, a paternidade é uma coisa muito maravilhosa, mas tem que ser entendida que ela vai ser exercida a cada segundo da sua vida, dali em diante. Né? Por exemplo, a do meu pai, ela só terminou quando ele morreu. Queria agradecer imensamente a presença de vocês Obrigada. aqui nessa conversa com a gente. Lógico que o assunto ele pode ser explorado muito mais numa outra oportunidade. Imensamente agradecendo vocês. A gente termina aqui esta edição do Contraplano. Você pode rever esta edição ao longo da nossa programação e também no nosso canal no YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós encontramos numa próxima edição. Até lá, paz e bem.